Rapaz, você foi na vitória da Rosa de Ouro? Rapaz, eu estava terminando uma sessão aqui, estava despedindo aqui do cliente. E até ajeitar aqui, ó. Deixa eu deitar a câmera, Inácio, eu acho que vai ficar melhor para nós. Amigo, Pronto, deixa eu te achar melhor. pronto. Eu estou no celular, tá? Então a imagem é melhor para nós aqui. Seja bem-vindo. Então, Gutenberg, é o seguinte, como não deu tempo da gente combinar o que você ia falar, você fala o que você quiser. Não, estou brincando. Aqui é uma live de supervisão, então a gente costuma Tá? trocar experiências. Então a ideia é você se apresentar, você faz a sua especialização, o seu trabalho, e depois você abre para o público interagir com você, com questões, com dúvidas. Gutenberg Fernandes é uma pessoa que tem uma experiência incrível nessa área sistêmica, ele estudou com a gente. Ele é um rapaz que a gente já se conhece há bastante tempo, já conversamos bastante. Ele é de Ribeirão Preto e como eu venho trazendo bastante pessoas novas, eu vou reforçar o convite para todos aqueles que queiram estar aqui com a gente, fazer essa live também, participar desse evento do IBCF. Manda mensagem lá para o pessoal que a gente está aberto a todas as escolas, as frentes, todos os profissionais de todas as áreas. E o mais incrível é que, olha, a gente estava apostando agora há pouco que não ia vir ninguém. Quarta-feira de cinza, eu achei que estava todo mundo cansado e rasgando a fantasia. Mas muito obrigado a todos que estão aqui. E com certeza vai ser um encontro incrível. Meu amigo Gutenberg, eu vou deixar eles com você. Você fique à vontade, são todos seus. E eu estarei aqui off, mas ouvindo tudo, tá? Bom trabalho para vocês, gente. Fiquem com Deus. Microfone desligado, Gutenberg. Gutenberg, estamos sem seu microfone. Boa noite, primeiro, né? Ainda não. Lá embaixo do lado esquerdo, ativar mudo, desativar mudo. Você Pronto. ligou a câmera e... Aí, agora vai. Bora lá, Gutenberg. Deixa eu só mudar a tela aqui e me ver um pouquinho de rostos. Ok, todo mundo me vê, me ouve? Sim, perfeito. Pronto. Boa noite a todos, Inácio. Boa noite. É um presente estar aqui. Você é mais do que um amigo, um irmão querido. Estivemos juntos na Alemanha. Sim, eu fui aluno da Inovare por 4 anos. Eu vou me apresentar aqui profissionalmente falando, vou falar um pouco da minha história, do meu trabalho. A gente abre para interagir com a galera. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Tenho 46 anos de idade, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Constelador desde 2012. Minha primeira formação em constelação foi com o Dr. Fernando de Freitas, que construiu a consciência sistêmica. Foi uma formação de 3 anos. Eu passei por uma fase onde o Fernando não tinha essa evidência toda do digital, então foi tudo presencial, né? A primeira formação foi em psicoterapia corporal, integrada às constelações familiares e organizacionais. Bom, de lá para cá, então, eu comecei a minha carreira como psicoterapeuta e constelador, e eu venho de uma outra profissão, com mais de 15 anos de experiência. Eu me especializei em proteção de pessoas, de atentado e a curta e média distância, então eu fiquei quase 20 anos na área da segurança, e pela minha própria história, fui buscar ajuda, como muitos de nós aqui, e acabei me tornando um profissional. Em 2015, eu fiz um treinamento direto com Humberto e Sofia Heringer, em São Paulo, já através da Inovari. Lá conheci o Dr. Sam Stosch, resolvi fazer faculdade de Direito, né, por aquele que assisti naquele treinamento. Fiz vários trabalhos no judiciário como jurista de formação, mas não como operador do direito. Tem vários projetos dentro do direito sistêmico. Aliás, o ano passado fui um dos palestrantes internacional do trabalho do Congresso Internacional do Fernando de Freitas aqui em Ribeirão Preto, onde o Inácio estava aqui com a gente, o Sami estava aqui, e foi um presente, né? Há 10 anos atrás eu estava lá assistindo o Sami e 10 anos depois eu estava fazendo palestra no mesmo tema que o Dr. Sam Stosch. Evidentemente muito distante, né, da competência do Stosch, dentro do judiciário,
Em 2016, então, fui para a Inovária fazer a pós-graduação e tive o presente, né, de aprender com os melhores do mundo da constelação. Então, fui aluno dos alunos mais antigos do Bert Helling, como o Wolfgang, o Gerhard, o Joel, a Mimanza, o próprio Sam Stosch, o Renato Bertatti, a Simone Arrojo. Então, eu tive essa escola, tive essa oportunidade e me aprofundei ainda mais em 2019, quando estive na Alemanha, fazendo lá, então, camping, logo depois de uma semana do falecimento do Bert Hellinger. E lá tive a oportunidade também de aprender, né, com o Dr. Hugo, com o próprio Rupert Sheldrake, né, e todo o corpo docente da Hellinger, inclusive a Sofia Hellinger, a quem continua acompanhando os trabalhos da Inovar à distância. Meu trabalho hoje percorre 10 países diferentes no digital. Uma particularidade que é legal trazer aqui, eu acho que nem Iná sabe dessa história, mas ainda lá na Alemanha, em 2019, eu fui convidado para conduzir um grupo de constelação para o grupo de europeus, que são portugueses e espanhóis, e fiz um grupo de constelação lá em Bad Badenhaus, conduzi um grupo lá, e desde então tenho levado meu trabalho para o Brasil inteiro, e por 10 países diferentes, como psicoterapeuta, terapeuta corporal, terapeuta na área da sexualidade humana, constelador familiar e organizacional, trabalhei dentro do judiciário, trabalhei dentro de organizações, e sou muito feliz em falar que colocar a minha vida a serviço de algo maior através das constelações e das competências que eu construí humildemente nos últimos 13 anos de trabalho nessa ideia foi maravilhoso, né? Então, é uma experiência tímida, espero que eu possa contribuir e aprender com vocês hoje e me coloco à disposição. A saber, né, faço atendimentos tanto individuais como em grupo, imersões de final de semana, né? A gente está com um projeto novo agora. A gente inaugurou o Instituto Gutenberg Fernandes, que esse ano se dedica mais à educação de profissionais, né? A mais o campo de curso, treinamento e especialização, inclusive para consteladores e terapeutas. No fim de semana próximo, agora a gente tem um workshop para mulheres específico, né? A doutora Jordana Leles Fernandes, que é minha esposa, vai estar conduzindo. E hoje eu estou aqui para vocês, para contribuir, para trocar. Gostaria que não fosse um monólogo, né, que eu fico falando e vocês ficam ouvindo, a não ser que tenha um tema específico, a gente pode discorrer sobre ele. Quem quiser saber um pouco mais detalhe do meu trabalho, né, é só digitar lá no Instagram, @GutenbergVip, ou Instituto Gutenberg Fernandes. Tem um monte de live, tem um monte de material lá, tem meu site. Eu fico disponível para vocês também após a live aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Eu não estou aqui em contato com o chat, então eu sei que o Carlos está aqui, ele pode me apoiar com isso, por favor, Carlos, tá? Então eu não vou acompanhar o chat aqui, as escritas. E vou pedir para o Carlos me ajudar aqui também, como eu estou no celular. Então, quem tiver questões para trazer, por favor, levante a mão. E o Carlos vai ajudar a gente aqui a trazer essas pessoas e eu vou respondendo um por um, tá bom? Quem tiver, então, particularidades, curiosidades, perguntas específicas, né? Quiser fazer uma troca agora, já estou disponível. Vamos aproveitar o nosso tempo, que na verdade eu não sei nem quanto tempo eu tenho para poder discorrer com vocês, mas eu estou super disponível. Estou aqui só para vocês, para mais nada. Gutenberg, o tempo é 1 hora, vamos até às 20 horas. Tá E bom? eu tenho uma curiosidade, enquanto ninguém pergunta. Quando a gente se conheceu, você falou muito da questão da segurança, que você trabalhava com uma segurança super, vamos dizer assim, super elitizada. E depois você veio para esse mundo das constelações. Como foi essa mudança? Cara, essa pergunta foi extraordinária. Acho que, assim, vamos falar de sistema, vamos falar da constelação dentro desse olhar, né? Quem que trabalha com segurança, né? As pessoas que trabalham com segurança, de um modo geral, são pessoas que estão conectadas com a morte ou que precisam criar um núcleo de defesa muito grande. Então, vamos lá. Eu, desde os 6 anos de idade, eu frequentei o tatame, me formei em 2 modalidades de artes marciais diferentes, sou faixa preta no sistema israelense de combate e no sistema coreano. Dei aula a minha vida inteira e com 21 anos de idade eu fui para a área da segurança, me tornei instrutor de tiro, treinei com as forças de polícia do Brasil todas, as de São Paulo, a de elite, todas elas eu tive a oportunidade de treinar com todas elas. E avancei, né? Acabei tendo treinamento de antiterrorismo por 2 anos. Fiquei 5 anos com o pessoal de Israel, né? Força israelense, as forças especiais israelense. Depois treinei com a SWAT de Dallas.
treinei com forças especiais britânicas e italianas, entre outras, e por conta do currículo, Inácio, eu fui dar aula para instituições como Polícia Federal, Sistema Penitenciário, treinamentos específicos. E de onde é que veio todo esse movimento, né? Por que eu fui cair dentro desse lugar? Eu, com 6 anos de idade, eu fui abusado sexualmente, mas estava dentro de um lugar que eu não sabia, né? E tive outros episódios de abuso por volta de 10 e 12 anos de idade. E isso ficou lá no meu inconsciente. Então, eu tive que criar, né, uma maneira de eu me proteger, de eu me defender, né? Então, eu projetei isso para fora. Eu poderia ser um especialista na área da segurança de várias camadas, mas eu me especializei em proteger pessoas e não em patrimônios nem em tecnologia. O meu conhecimento acabou sendo tão vasto que em 2007 eu fui convidado para treinar a polícia paquistanesa, mas naquele momento eu não via nenhum sentido fazer isso e acabei ficando no Brasil. Então, o primeiro montante que me levou para isso é essa ideia. Depois, numa constelação dentro da nossa pós, Inácio Camimanza, eu lembro que eu levei um tema que eu constelei com ela, e lá na minha constelação apareceu uma coisa assim, né? Que eu tenho uma descendência alemã, e que durante a Segunda Guerra essa descendência familiar acabou se fragmentando por conta do movimento da Segunda Guerra Mundial, né? E não distante disso, também falando da segurança, minha mãe teve um primeiro parceiro, né? Que ela teve um filho, que é o meu irmão mais velho, o Gustavo, e ele era policial militar, e no percurso da gestação dela ele morreu de acidente, e aí minha mãe seguiu a vida, conheceu meu pai, teve os outros filhos, e eu fui para dentro dessa história toda que me tragou, como diz o Renato Bertatti. Às vezes a gente cai dentro de um sistema e o sistema nos traga para um lugar, né? Fui tragado, fui subtraído. E ensaiava, né, hora ou outra, lá há uns 15 anos atrás, eu estava sempre ensaiando dar um tiro na boca. Eu que estava sempre com uma pistola na cintura, porque fazia parte da minha ferramenta de trabalho. E um dia eu fui visitar uma colega de infância que já era, naquela época, consteladora, fazia muitas constelações de bonecos, né? E aí lá eu fiz uma constelação, uma dinâmica com ela e identifiquei. Ela mostrou para mim que eu estava indo para a morte. Na semana seguinte ela falou, não posso trabalhar com você, porque a gente é amigo de infância. Tem aqui o meu mestre, que é o Fernando de Freitas, tem um treinamento com ele agora no final de semana, vai lá, de repente ele pode te ajudar melhor que eu. E adivinha, eu fui para esse treinamento com o Fernando aqui em Ribeirão Preto, era o início do primeiro modo da formação que eu fiz. Com 10 minutos de assistindo o trabalho das constelações, eu decidi dentro do meu coração que eu ia abandonar tudo que eu fazia e ia me dedicar a esse trabalho. E 1 ano e meio depois eu já constelava outros consteladores e já estava trabalhando com as constelações. E eu gosto de dizer que a morte está a serviço da vida sempre, né? E a morte acabou me trazendo para esse lugar de vida, né? Acabou me trazendo o valor da vida. A morte traz para nós a importância da vida. Eu não sei se sabem, mas eu penso que sim. O oposto da morte, na verdade, não é a vida. O oposto da morte é o nascimento, porque ambas estão dentro da própria vida. Do ponto de vista hierárquico, da precedência, a vida está sobre o nascimento e a morte. Ambos abarcam a própria história da vida, né? Então, me trazer de volta, né, para essa potência de vida e dentro desse percurso, né, eu colocar em ordem, Inácio, a relação com meu pai, a relação com a minha mãe, né? Você vê, eu saí de casa com 16 anos de idade, eu fui um garoto bem rebelde, bem engenhoso. Isso me custou caro, uma arrogância nesse sentido, mas também acabei depois me pulindo, me trabalhando com as constelações, e quando eu consegui limpar os meus ressentimentos, as minhas mágoas, as minhas reservas em relação à minha mãe e meu pai, eu pude reconhecer a minha força, a minha grandeza dentro logo da minha pequenez e pude avançar com potência de vida, evidentemente. Eu queria só aproveitar isso que a gente está falando, Inácio, é muito pertinente a sua fala, porque nós, como os consteladores e como eternos aprendizes das constelações, é importante que se diga que é muito comum que nós encontramos uma vivência de constelação, alguém fez uma constelação, falou, pô, fiz uma constelação, mas não virou nada. Olha, fiz uma constelação, mas não teve nenhum efeito. A constelação só tem força para nós quando nós saímos do campo do pensamento e deixamos que esse pensamento ele desague, ele despenque para dentro do nosso coração. Você e eu, muitas vezes, temos uma barreira em relação a essa mãe, a esse pai, porque oferecemos reservas dentro de nós de maneira visceral, como terapeuta corporal, isso está no corpo, né? Eu vi vários dos meus professores alemães dizerem que constelação é corpo, é movimento. Então, veja vocês, né?
se dentro de um trabalho, né, eu vou pegar um trabalho que é um trabalho primordial para cada um de nós, é o primeiro passo para uma constelação de sucesso, é quando eu, como constelador, primeiro eu alcanço o olhar dessa mãe com muito amor, com muito carinho, a mãe do cliente, evidentemente não a minha, e dou um lugar para ela. Então, eu consigo levar ele, né, a conduzir a alma dele um pouco mais próximo dessa conexão ou dessa reconexão de um possível movimento, logo interrompido em alguma fase dessa relação com a mãe, seja na fase intrauterina da gestação ou até a primeira infância, que vai entre o quinto e o sétimo ano de vida. Dentro dessa ideia, muitas vezes nós não conseguimos avançar para essa conexão com a mãe, né? Ou não conseguimos tomar, como o Bert assim nos ensinou, essa mãe ou esse pai, porque existe, às vezes, uma raiva dentro de nós que não é pronunciada, não é conectada. Então, veja a importância que nós precisamos primeiro aprender a sentir os nossos sentimentos, identificar os nossos sentimentos, para tirar como eu vou dizer, esse limite, esse bloqueio que tem entre eu e os meus genitores, né? E eu conseguir avançar para dentro dessa conexão. Ou seja, quando nós compramos a ideia mágica ou infantil, que quando eu entendo sobre as constelações, né? Quando logo eu me capacito ou eu tomo por completo todo o conhecimento da filosofia hellingeriana, que é um aspecto, né? Que é diferente do movimento fenomenológico. O movimento fenomenológico é algo que despenca para uma profundidade muito maior e não fiquem equivocados, né? Dentro dessa ideia desse campo mais sutil, quanto mais profundo, veja agora, é mais leve, é mais suave. É o contraposto de um pensamento, quanto mais profundo, mais pesado. Tá? Quanto mais profundo, mais visceral. Muitos de nós trazemos couraças emocionais e fidelidades sistêmicas que não permitem, mesmo que o meu psique, mesmo que no campo das ideias, nós desejamos fazer essa conexão, desejamos tomar, mas o primeiro passo para que isso tenha êxito, né, é afastarmos os nossos julgamentos, sermos fidedignos e legítimos, né, íntegros com as nossas emoções, degustar dessas emoções, fazer com que ela faça a proposta, que é fazer o movimento sutil da nossa alma, e aí então sim eu consigo contemplar tudo aquilo que desejo e quero. Para concluir meu pensamento rapidamente agora, no campo da alma, é importante que nós compreendamos que a alma se movimenta de maneira muito lenta, mas é bem devagar, né? É exatamente o oposto do nosso pensamento. Por isso que essa ideia fique na cabeça e morra, né? Porque lá, então, nós estamos marginalizados, a gente está sozinho. Quando você e eu descemos, despencamos para o coração, então o movimento da alma pode acontecer, o movimento do amor pode acontecer. Então, no campo da alma, se a sua alma está nessa posição e você faz um trabalho interno com as constelações, um trabalho sistêmico, e ela projeta muito pouco para qualquer um dos lados, é literalmente uma configuração de uma vida inteira. Tá? Então, é terremótico a mudança, só que ela é logo sutil. E, cautela, de novo, né? No campo da alma, o movimento é bem sutil. Veja você, às vezes nós fazemos uma constelação agora, né? E ela vai ressoar depois de um tempo. E, por fim, não menos importante, nunca deixe de acreditar de uma semente jogada no solo de uma alma. Né? Se você realmente conseguiu jogar uma semente numa alma, em algum momento essa semente vai florescer. Tá? A coisa mais perigosa para nós, como consteladores, é quando nós compramos uma ideia que não pode se sustentar, além de arrogante, ela é egóica, que eu vou fazer uma constelação, eu vou conduzir algo. Esqueça, com essa ideia, sinto muito, já acabou para nós. Já acabou para nós. É preciso se submeter a esse movimento com humildade. Acho que você já respondeu com louvor a minha pergunta, mas eu quis fazer essa provocação porque eu conheci a história dele e eu acho a história muito interessante. Uma pessoa que lidava com morte, com guerra, com tudo e para salvar a vida das pessoas de uma outra maneira. E agora salva a vida das pessoas de uma maneira muito mais leve, muito melhor. Vou fazer dois comentários aqui, Gutenberg. A Adriana, saí de casa com 19 anos na arrogância contra minha mãe e paguei o preço da minha arrogância. Só que quando revisitei a minha história com ela, a minha vida pôde fluir.
Dulce, que história, Gutenberg. Só o que eu ouvi até aqui já valeu a pena estar te ouvindo. Incrível, gratidão. Agora a Rossana. Boa noite, Gutenberg. Desde já agradeço por compartilhar seus conhecimentos. Sou morfoanalista. Trabalho com somato emocional e também bem entendo que o corpo é uma grande caixa de ressonância que se manifesta no campo das constelações. Se puder compartilhar alguma das suas muitas experiências, agradeço a partilha. Tá bom. Nossa, obrigado, Inácio. Tem um monte de experiência. Gente, são 10, mais de 10 anos de prática em 10 países diferentes. Né? A quantidade de trabalho fenomenológico que eu fiz na época do Covid, né? Cliente dos Estados Unidos, na Austrália, na Áustria, em Portugal, na Espanha, um monte de coisas, trabalhos presenciais. E, Inácio, e você está falando uma coisa legal? Eu vou, de novo, aproveitar essas provocações que você gentilmente me oferece para mim e para todos nós. Eu me recordo que, um pouco mais de um ano atrás, eu estive pela última vez com a Sophie e com o Renato Bertatti em São Paulo. Era o fechamento da G8, se eu não me engano. Então, a Sophie estava com uma turma, que eu acho que era a G9, e Renato estava fechando a G8. E eu estive aí, e então reuniu todos os grupos no domingo. E eu fui muito feliz, porque foram, acho que, se não me engano, o Inácio, 3 ou 4 constelações no domingo, conduzido pela própria Sophie. E eu tive o presente de ser representante em todas elas. E foram constelações bem difíceis. Bem dolorosas. E eu lembro que depois que esse trabalho acabou, então, num dado momento, a Sophie parou e olhou para mim, de onde ela estava sentada, e disse assim para mim: você sabe que você só conseguiu entrar dentro dessas representações e desse campo, olha vocês agora que eu vou mostrar, porque você já passou por esse lugar e já sabe sair. Então, isso é real, né? Porque a morte me visitou incansavelmente muitas vezes, e olha agora, eu a desejei ardentemente. Eu a desejei com toda a força do meu coração que ela me visitasse. Eu a procurei no meu trabalho, né? E o meu trabalho me dava essa possibilidade. E de alguma sorte, vou dizer sorte, eu não a encontrei. Que bom, porque eu estou aqui. E de fato, Inácio, a característica principal do meu trabalho são atendimentos mais críticos e profundos, né? Eu trabalho com pessoas que estão realmente no linear entre a vida e a morte, com traumas mais agudos e profundos. O que eu me especializei através da minha história. Então, o que eu fiz com a minha história, né, foi através, humildemente, do pouco que eu aprendi, oferecer para as pessoas o lugar que eu já fiz, o lugar que eu já passei. Eu tive uma outra professora de desenvolvimento como profissional, como terapeuta. Eu tive uma boa formação como terapeuta, muito boa, entre outras formações que eu fiz. Eu tive um monte de coisa, gente, vocês não têm ideia. Mas eu não estou aqui para ficar falando muito das minhas formações, isso não é tão interessante. Vamos falar sobre resultado, que é o que interessa. E ela dizia assim, que o bom profissional, né, o bom terapeuta, é aquele que se lascou de tudo quanto é jeito e conseguiu sair dessas dores. Né? E eu já me esfoliei de tudo quanto é jeito vocês imaginarem, eu já me esfoliei, me arrebentei e voltei, e vira e mexe. Isso não vai acabar e está tudo certo. Faz parte de um processo espiritual muito profundo, né? Usando aqui com muito carinho, com muito cuidado a palavra espiritual, espiritualidade, sem conotação teológica, né? Não que eu tenha alguma coisa contra a teologia ou a religião, só não é o meu lugar de fala nesta hora, e acolho ela com muito carinho, com muito respeito. Né? Toda vez que você e eu navegamos por uma ideia de certo ou errado, exatamente nesta hora existe a impressão de um julgamento. Então, nós temos que procurar, como bons profissionais, o que é saudável e o que é adoecido. Veja, eu vou dar um exemplo aqui, clássico, que todos nós conhecemos eles. Por exemplo, masculinidade tóxica. Isso é um absurdo. Quem está falando isso aqui não estudou o material humano. Masculinidade e feminilidade, ou seja, a lei da dualidade, as polaridades, né, é o substrato da nossa alma. Gente, a gente só é a melhor versão do papai e da mamãe. Com a mamãe nós aprendemos a energia feminina e com o papai a energia masculina. Isso gera, então, né, é o magma da própria alma humana. Dentro dessa primeira composição, vejam vocês, tem uma lei que chama lei da dualidade. Essa lei da dualidade, ela só deixa de existir quando nós avançamos no progresso dela, através da energia vital, que é a energia da divindade, que é a ausência do desejo. Então, isso aqui seria uma aula bem complexa. Como eu não estou aqui para dar aula, eu só estou dando um desenho para vocês entenderem que quando existe algum tipo de exclusão dessas polaridades, nos divide e nos tira força, né?
Então, a crítica, né, a distorção, né, a condução pela própria ferida tira de você e de mim a potência de vida. E eu agora, para finalizar esse segundo pensamento nosso, sim, né, eu vou ser bem sincero, eu atendi mais pessoas do que eu gostaria que estão olhando muito mais para a morte do que para a vida. Se eu falar para vocês hoje a minha experiência das pessoas que eu atendo, 80%, quase 90% das pessoas que eu trabalho, já trabalhei, a maioria estão olhando para a morte. A maioria estão olhando para a morte. Se a gente fosse pensar do ponto de vista apocalíptico, né? Ah, vai ter zumbi. Gente, já está cheio de zumbi. A desconexão nossa é uma coisa absurda, né? Não é isso, né? Vamos todo mundo junto aqui com muito carinho. A gente é bombardeado dioturnamente para se desconectar de si mesmo. Eu, como psicoterapeuta corporal, a minha esposa, como biomédica, a gente trabalha com epigenética, com um monte de coisa dentro dessa ideia. A alimentação desconecta você, o ambiente desconecta você, a música desconecta você. Cada um de nós aqui, muitas vezes, nós somos a melhor cópia de alguém. Olha a nossa dificuldade, né, de sermos nós mesmos, de ser a nossa extensão de papai e de mamãe. Então, sim, né? Eu trabalhei com muitas pessoas que já foram abusadas sexualmente, muitas pessoas já tentaram contra a vida, muitas pessoas que carregam doenças, sistemas familiares todos degradados. Eu tive o presente também dentro do meu trabalho de trabalhar com uma coisa que eu sei, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas trabalhar com uma família inteira. Assim, é comum a gente trabalhar com uma organização, né? Eu vou para dentro de uma empresa, eu vou trabalhar dentro de uma empresa. Não, eu já trabalhei dentro de uma família inteira, onde vem a mãe, o pai, os filhos casados, né, já casados com seus cônjuges, vem todo mundo e fazer um acompanhamento de um semestre inteiro e modificar uma célula familiar inteira, inteira, né? E assim, a gente só vai dar conta de realmente se humanizar de fato, né? Aprender sobre o amor, quando nós conseguimos olhar para nossas feridas, para os nossos limites, para as nossas fraquezas, com respeito e acolhimento. Olha, você não consegue estender para o outro o que você não alcançou dentro de você. Eu terminei de fazer agora um atendimento de um cliente que já está há algum tempo comigo, e o que eu disse para ele, eu quero dividir com vocês, porque vocês estão me dando esse presente, dessa oportunidade. Não esqueça que eu vou falar para vocês, eu sou um homem muito jovem, eu acho, né? Esse ano eu faço 47 anos, mas a vida me experimentou de muitas formas diferentes. E eu sei que muitos de vocês também, vocês têm muito para me ensinar. Só que até aqui, para mim, a maior lição que eu aprendi, que a coisa mais difícil do mundo é amar. Ah, nós temos uma ideia muito apequenada do amor, né? São muitas projeções, muitas exigências, muita idealização. Olha, gente, eu só vou dar aqui um exemplo sobre essa provocação que eu vou colocar para vocês. Amar algo ou amar uma pessoa deveria ser para mim e para vocês, acima de qualquer nuance, a nossa capacidade humana de suportar o destino do outro, sendo um destino difícil ou leve. E como nós, arrogantemente, de toda hora, de todos os modos, adentramos na frente do outro, conduzimos, né, castramos, tiramos o estado de experiência, de vivência do outro. Gutenberg, com licença, temos alguns recados aqui. Tenham, por favor. Da Dayana Rosa. Gratidão por compartilhar sua história. Hoje tenho 41 anos e sofri até pouco tempo abuso na infância. Olha lá. E sofri até pouco tempo com trauma, pois eu também sofri abuso na infância. E eu tentava esquecer esse acontecimento, mas era quase impossível. E aí a Vera Bente disse: gratidão, estou amando suas colocações, que bom compartilhar conosco sua experiência. A Rosana diz: estamos aqui para aprender a refinar o amor, aceitando o outro como ele é. E eu queria agora quebrar o protocolo, sem ferir nenhum limite ético, e dizer a vocês que eu enfrentei um período muito difícil na minha vida nos últimos anos, e recorri ao Gutenberg. E desde o nosso primeiro encontro, nunca mais eu fui o mesmo. Eu sei que eu ainda vou cair, mas eu entendi nas questões de vida e morte que só o amor, principalmente o amor próprio, pode me fazer levantar.
É isso. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu quero falar uma coisa sobre a vida e o amor, se vocês me deixam fazer um pouco mais. Quando a morte nos visita, seja como for, essa morte, ela pode chegar para mim, para você, por exemplo, de um trabalho que há muitos anos eu trabalhei e eu tenho que me despedir dele, ele acabou, aquilo vai me levar para um luto, vai me levar para um ciclo de fechamento, quando um casamento termina, ou aquilo que nós mais conhecemos e tememos, né, quando aquelas pessoas que nos custa muito caro, né, se despedem da vida física e voltam para a própria fonte, voltam para a própria luz, né? E aí cada qual agora pode acomodar esse desdobramento pós-morte como melhor é, encaixar para cada um, mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é que em face da morte todos nós ficamos raivosos muitas vezes, porque o princípio da raiva, a raiva está aqui, e abaixo da raiva tem uma coisa que chama impotência. Toda vez que nós nos sentimos impotentes em relação a algo ou alguém, nós ficamos raivosos. E olha, sinto muito, a morte está a serviço de algo maior. E o principal trabalho, o principal serviço da morte é trazer a vida, trazer o novo. Então, eu não sei se vocês sabem de novo, mas eu imagino que muitos sim. O primeiro movimento que impulsiona a morte para vir na nossa direção é a vida. A morte está aqui e a vida está aqui embaixo. A vida fala assim: vai morte, vai lá. Né? Aquilo tem que cair, aquilo tem que finalizar, aquilo tem que fechar. A vida é cíclica. Ou nós desenvolvemos essa sabedoria de abrir e fechar ciclos, ou nós atrofiamos. Nos apequenamos e sofremos dentro de si mesmo, porque o desejo da alma é profundidade e latência. Se nós não conseguimos, né, ir para, por exemplo, um casamento ele é cíclico, né? Se ele não consegue passar por fases, né, ele abrir no amor, olha, nós perecemos lá dentro. Aquilo que não tem espaço para pulsar, para pendular, já acabou, já se degradou. É o fim para cada um de nós. E eu descobri, através da prática, com muita dor, com muito sofrimento. Minha mãe morreu em 2010, e quem preparou o corpo da minha mãe fui eu. Meu pai morreu depois de 8 anos, e foram mortes que foram ceifadas, não foi uma coisa que foi progredindo para o óbito, e não importa de que maneira isso aconteça, para cada um de nós isso é muito devastador. E não só essa experiência, como outras que eu precisei degustar na minha vida. Isso me levou para um lugar novo. Eu precisei morrer e nascer várias vezes, né? Eu vou trazer uma palavra aqui, então, de novo, cada um de vocês, cautela na interpretação e para onde vocês vão levar isso. Não saiam da live distorcendo o que eu vou falar agora. Eu precisei morrer e nascer na mesma vida várias vezes. Para algumas linhas filosóficas e religiosas se dá o nome de reencarnação. Então, talvez você não entendeu que você precisa se reencarnar várias vezes na mesma vida, né? Não tirando e nem colocando se há ou não uma vida após a essa. Porque isso agora não é importante. O mais importante é essa vida agora, né? E a única coisa que eu descobri dentro das constelações, que nenhuma outra experiência de vida eu consegui trazer para mim, a única coisa que sobrepõe a morte é o coração. Porque a nossa alma e o nosso coração não sabem mentir. E não importa se alguém está vivo ou está morto, para o nosso coração e para a nossa alma, essa pessoa vive forte dentro de nós. Eu tenho feito trabalhos com as constelações familiares, que é o tema que nos interessa na noite de hoje, onde, por exemplo, um cliente está enredado com a morte porque teve um irmão que não pôde vir. Foi um aborto que a mãe nunca nem comentou. Mas ele está lá olhando para o irmão morto, ele não se sente no direito de viver a própria vida. Eu pergunto para vocês, ele está olhando para a vida ou para a morte? A morte para ele é presença ou é ausência? Né? Quantos de nós morremos quando os nossos pais se retiram dessa vida física? Né? E a única oportunidade que nós temos é compreender que existe a esfera dos mortos e existe a esfera dos vivos. Isso para cada um de nós agora é um fato. Nós, como consteladores, precisamos entender essa ideia.
Eu penso que se não foi a melhor, uma das melhores aulas que eu tive na minha pós-graduação na Heringer Schule na Inovário, com os alemãos lá atrás, foi uma aula que a Mimanza Feiner deu sobre as consciências. Então, dentro dessas consciências, perdão, entre vida e morte, entre dentro e fora, entre claro e escuro, entre... nossa, são tantas consciências. A única energia que consegue visitar todas elas ao mesmo tempo, a temporal, né, e do ponto de vista passado, presente e futuro, é o amor. Mas, olhem para mim, cuidado agora, porque existe dois tipos de amor. Existe um amor infantil, que é um amor inocente, e existe um amor que é um amor que lida com a culpa. Aqui nós perdemos muito dentro dessa interpretação quando nós passamos pelos primeiros dois ciclos da nossa vida. Quando nós passamos para o segundo ciclo, olha comigo agora. Você e eu conhecemos até aqui possivelmente só uma forma de amor, que é o amor materno. Nossa, poxa vida, o amor das mulheres é fantástico. Meu Deus, o melhor lugar do mundo para nós é a nossa mamãe. Cada um de nós gostaríamos de ter uma mamãe só para nós. Então, esse amor que beija, que toca, que cheira, que olha, que alimenta, que nutre, é o amor materno. A grande armadilha para nós é quando nós precisamos alcançar o amor paterno. Porque o amor paterno não é que ele é diferente do amor da mamãe, ele precisa ser um amor diferente que nos leva para o a mais. Porque a mãe é vida e o pai é mundo. Olha comigo, ó. A mãe é vida e o pai é mundo, certo? Uma vida para o mundo é o que nós somos. E sem o amor do papai, nós não sabemos o amor diferente, o amor para fora. Então, o que eu quero dizer com essa ideia é que o Bert colocou para nós, em algum momento da sua vida, que a nossa potência de vida está dentro da nossa má consciência. E muitas vezes, sem a força do papai, nós não conseguimos bancar o desconforto do amor. Eu vou falar algo aqui que talvez seja muito provocativo. Então, mulheres, por favor, com carinho comigo agora. Esse é o meio de vocês, vocês são incríveis. Então, por favor, com carinho comigo, por favor. E eu só aprendi com os alemãos. Quem ama mais os filhos, é a mãe ou o papai? E a gente já sabe qual que é a resposta. É a mamãe. A mamãe paga o preço maior. Mulheres, cuidado. O maior empreendimento da vida de vocês, né? A maior empreitada, o maior serviço é a maternagem. Toda mamãe se coloca em face da própria morte em detrimento àquela gestação. Com medo, insegura, aquele casamento não sabe o que vai ser, sem dinheiro. Minha primeira gestação, nossa, tem um negócio crescendo dentro de mim. Meu Deus do céu, quantas coisas. Como terapeuta corporal, eu já posso imaginar. Seria indelicado da minha parte arrogante eu falar que eu sei. Eu não sei, eu não tenho um útero. Então, vocês vão Gutenberg, fazer. posso te interromper novamente, porque veio uma Claro, mensagem aqui que acho bastante coerente com o que você está falando no momento. claro, por favor. Eu vou ler aqui. Tem um pensamento recorrente que se eu não conseguir uma determinada situação até um determinado momento da minha vida, irei dar um jeito de morrer. Isso me preocupa, porque não estou conseguindo resolver nem a situação, nem o foco na falta. E tenho vergonha de falar sobre isso. Talvez no seu coração você pode dizer, eu por você. Os filhos se atrevem a morrer muitas vezes pelos próprios genitores. Ou, se o
coração de algum genitor está olhando para a morte, o filho, ou o pequeno, ou a pequena, vai na frente. Eu sugiro para essa querida pessoa que ela procure um trabalho, né? Um trabalho um pouco mais profundo. Onde é que a alma dela está olhando? Né? Não vou fazer isso aqui agora com você porque não é o lugar, tá bom? Mas eu também fico à sua disposição. Eu sei que tem um monte de colegas aqui disponíveis para isso, tá? Mas eu olharia isso com um pouquinho mais de profundidade. Ou existe uma identificação melancólica, tá bom? Ou existe uma fidelidade sistêmica. Então precisa ver primeiro assim, né? O mais importante para nós é fazer um diagnóstico. O mais difícil de qualquer tratamento é fazer um diagnóstico, tá bom? Então eu sugiro que faça, procure um bom profissional, tem vários profissionais incríveis. Faça um diagnóstico para você poder avançar dentro dessa ideia. Tá bom? E se você sentir no seu coração que talvez seja um trabalho de campo fenomenológico, procure um bom constelador, uma boa consteladora, faça um trabalho e talvez você precise até de um acompanhamento de um psicoterapeuta de qualquer linha que te acomodar melhor. Tá bom? Mas aposte nisso que está te convidando e não se esqueça do que eu vou falar para você e serve para cada um de nós. Tudo aquilo que eu rejeito me toma por completo. Isso não é uma brincadeira. E vocês, por favor, isso é muito sério esse trabalho. Isso não é uma brincadeira. Eu falo para cada um de vocês que entram na minha sala, nos meus grupos, isso não é brincadeira. Não brinquem com isso. O campo sutil a gente não às vezes não observa, não sente, né? Mas ele é gigantesco. Tenham cuidado com isso, tá? Depois, antes de terminar, tem mais uns minutinhos, eu posso falar um pouco mais tecnicamente sobre isso, se tiver perguntas objetivas, tá bom? Então, para essa querida aqui, te dou um lugar no meu coração, acolho o seu coração, a sua alma, e eu olho para onde você olha com todo o meu amor. Dito isso, eu vou só concluir o meu pensamento anterior e nós avançamos daqui em diante. Eu adoraria olhar para cada um de vocês de maneira individual, mas eu penso que hoje não seja oportuno, mas podemos construir essas possibilidades. Eu estou super aberto para vocês, sempre, né? Vocês podem me procurar depois, eu estou aqui disponível para vocês. Mas só para fechar o pensamento, o único ser humano no mundo que é capaz de fazer um bebê é uma mulher. Não existe nada maior que isso. Porém, em relação aos meninos, de maneira específica agora, somente outro homem maduro, sábio e experiente pode fazer de um menino um homem. De igual modo, somente uma mulher pode fazer uma menina uma mulher. A grande armadilha aqui, não tentem substituir o pai biológico. Então, porque nós não nos esquecemos, vamos recordar todo mundo junto. O pai é biológico. Função paterna, outra pessoa pode fazer, até uma mulher. Mas pai é quem pagou o preço, biologicamente falando, e é o preço mais alto. Nós queremos ser consteladores, nós precisamos tirar os julgamentos e entender a profundidade desse movimento. Não é possível trazer uma alma para esse mundo sem a concessão de um homem e de uma mulher. Ainda não é possível de outra maneira. Tem uma questão aqui, Gutenberg. Ah, desculpe, te interrompi. Deixa só eu fechar esse pensamento e você me traz ela. Por último, por que eu provoquei, né? Por que o pai ama mais os filhos do que a mãe? Porque o pai tem força, né, para tirar o filho do sistema familiar e jogar ele para o mundo, empurrar ele para o mundo. Um pai aguenta talvez uma vida inteira ter uma relação com o filho, nunca ter escutado: papai, eu amo você, eu sinto a sua falta, o feliz dia dos pais. Então o pai é aquele que tem a força na alma, né, para poder levar o filho para um próximo plano, para cortar o cordão umbilical, para colocar o filho, presta atenção agora, esse é o ponto, na própria força.
Qual é a função materna e qual é a função paterna dos pais? Basicamente, é muito simples. Se tornar desnecessário para os filhos. De que modo? Capacitando essa alma para que ela tenha todos os recursos dentro dela para ela poder navegar para dentro da própria história. Tá bom? E não menos importante, as mulheres estão mais conectadas com a morte do que os homens. Porém, quando nós invertemos a força propulsora da vida e os filhos, né, se debandam para a morte, antecipando a própria morte dos pais, ou seja, quando os pais precisam enterrar os filhos, quem tem a força espiritual no coração para conduzir esse filho para a morte é o pai, não é a mãe. E isso precisa ser visto com muito amor e com muita reverência. Porque quando uma criança morre, morre um pedaço de muitas almas, principalmente a dos pais. E um pedaço bem grande dos sonhos dos nossos ancestrais. Então, não se trata, a minha fala agora para concluí-la, de qual que é o melhor amor, porque isso também tem um julgamento. Então, nós vamos acomodar que existe o amor materno e existe o amor paterno. E ambos esses amores são também elementos que vão nos ajudar a nos conduzirmos na vida prática. Eu tenho que, para mim, que se esse trabalho ele não pode ser prático no dia a dia, ele é só algo subjetivo e abstrato, e quanto a isso, você e eu estamos bem cansados. Isso é uma coisa que eu herdei da área da segurança, né? É o que eu trago do meu sistema para vocês. Tá bom, isso aí que você falou é muito lindo. Nossa, que bonito o amor, então. Como é que é na prática? Que legal, nossa, que bonito, nossa, é maravilhoso. Tá bom, como é no dia a dia, como eu pratico essa ideia. Né? Isso para mim é tão inerente, é tão importante que quando fiz o trabalho que fiz na Alemanha com alguns consteladores lá, portugueses e espanhóis, naquela oportunidade eu fui convidado para participar de formações na Europa. E não pude ir porque logo na sequência entrou o Covid. Né? Porque a maneira como eu apresentei o trabalho para muitos colegas, ninguém nunca tinha visto antes, porque fica num campo fantasioso, muito longe da distância. Nós precisamos entender, no último monte, que existem níveis de consciência, né? E muitas vezes algumas consciências é fácil alcançar, outras a dimensão é muito maior, a complexibilidade, o tempo de compreensão. Precisamos não só navegar e nem flutuar, mas morar dentro dessa consciência por um período para ela poder fazer parte de nós, e aquilo que uma outra hora era gelatinoso passa a ser uma musculatura interna da própria alma, do próprio espírito. Por favor, Carlos, você pode, por gentileza, então, dividir? Posso. A Dulce Irene fez só um comentário que ela está muito emocionada, porque é profundo demais e forte demais. E a Vera Benite é quem levantou a questão, na verdade. Ela diz: você diz que teve várias reencarnações no sentido de fechar um ciclo e abrir um novo ciclo nessa vida? Vários, você e eu, inclusive. A pergunta é: você está acordada para a sua vida? Você está conectada, né? E quando nós não fechamos e abrimos ciclos, quando nós não nascemos e morremos na mesma vida, nós perecemos dentro de si mesmo. Eu vou navegar dentro dessa reflexão um pouco mais filosófica. De novo, vocês são muito gentis comigo, eu vou fazer, então, com a melhor maestria que eu posso oferecer para vocês. Eu estou fazendo o meu melhor aqui. Foi um dia de muito trabalho aqui, mas eu estou com bastante vigor para fazer, porque aquilo que faço com o meu coração, porque sou apaixonado pelo meu trabalho, sabendo que ele me custa muito mais do que aparenta para cada um de vocês. É muito difícil, às vezes, voltar para casa, tendo navegado por um dia todo, né, de um trabalho tão bonito, mas não se iludam, tão árduo, né? Às vezes a minha esposa me acolhe com muito carinho, ela é uma das mulheres mais generosas e doces que eu conheci, e ela diz assim para mim, né, eu vou acolher você, né? Então ela fala muito pouco, me serve muito bem, de uma maneira bem simples, bem reduzida. Ela me oferta o meu espaço para eu poder pulsar e voltar para mim. E aí, quando eu sinto que eu encaixei, eu tô lá 100% para ela. E isso se trata de pulsar na relação e suportar a vibração do outro. Voltando para o que vocês estão colocando, vamos lá. Nós escutamos uma palavra dentro da nossa vida e essa palavra se refere àquilo que é velho. Veja você, eu já estou cada instante mais perto da velhice do que da juventude.
eu estou muito mais perto da morte do que da própria vida, essa vida que nós conhecemos. Sabendo que ela é muito pequena, muito curta, muito mesquinha, né? Mas ela é preciosa demais. Ela talvez seja o bálsamo, né, mais precioso que eu preciso para degustar outros sabores e navegar por outros mares, né? Vamos pensar então que se eu não passo por esse percurso, eu não tenho direito, nem você e eu, de conhecer mares maiores, né, mais transparentes. Eu me lembro que de um pensamento que, por vezes, para nós compreendermos com profundidade qualquer aspecto da nossa vida, nós precisamos ir para um mergulho mais derradeiro dentro daquele movimento que pouco me amadureci. Por exemplo, se eu sei muito pouco sobre a minha digestão, minha alimentação, talvez eu vou ter que me perder por completo, conhecer todas as dores, todas as enfermidades, todo o sofrimento, tudo que é possível conhecer sobre esse lugar da comida, eu com o meu corpo. Isso aqui está diretamente ligado à relação com a minha mãe. Se você não sabe, tudo que é nutrição é projeção de mãe, né? Então, que legal isso, né? Aí eu vou lá e eu tenho que viver todas essas dores, vai me purificando, vai dando, aparando as minhas arestas, vai dando polidez no meu espírito. Então, por fim, não menos importante, que interessante, né? Na medida que o meu corpo padece, olha, agora a minha alma enaltece, né? Ela fica reluzente, ganha potência de dentro para fora. Eu que tive a oportunidade de estar na presença do Bert Hellinger, eu vou confessar sem nenhuma idolatria, não conhecia ainda, né? Nenhum homem que trazia tanta força de vida no olhar dele. Né? A simples presença de Bert Hellinger para mim me colocava numa postura adulta que eu nunca antes tinha visitado. Então, eu sou agraciado. Eu tenho um livro aqui na minha sala assinado por ele, né? Como se fosse um amuleto, para que eu não esqueça daquele aprendizado, que ele possa me conduzir. Eu não só persigo, eu não só percorro, mas eu persigo essa ideia de um dia chegar dentro dessa esfera, dentro de mim mesmo. Mas aí, voltando para a velhice, antes que o tempo nos distancie, que está acabando aqui nosso período de fala, mas velho é tudo aquilo que não é usual, tudo aquilo que não se usa mais, tudo aquilo que não serve para mais nada. Né? Velho é aquilo que já acabou valia, acabou serventia, não se encaixa, não ganha nenhum, enferrujou, apodreceu, jogou fora. Então, velho, dentro desse ponto de vista mais filosófico, né, do campo das ideias e da postura interna, você e eu podemos ser velhos com 15 anos de idade, sim ou não? Podemos ser velhos com 20, com 30, com 25, com 40. E velho você e eu somos quando nós perdemos a capacidade de renovar o pensar e o sentir. Quando na minha vida toda eu pensei e senti sempre do mesmo modo, do mesmo lugar, da mesma maneira. Olha você, né? Desde quando fui criado, fui construído, ainda assim eu sou engessado. Eu só falo, penso e ajo do mesmo jeito. Nessa hora eu sou velho. Nesse exato momento, perdi a capacidade, que para mim é estupenda, a minha sua capacidade de morrer para que algo novo nasça. Né? A minha capacidade de se esvaziar, de dizer para vocês, gente, eu estou com 46 anos de idade, tenho mais de 10 anos, mais de 10 anos como constelador, mais de 20 como especialista na área da segurança, entre outras coisas que eu já fiz, que eu não vou ficar falando, e eu não sei nada. Cada vez que eu falo para vocês, eu falo, gente, mas o que é isso aqui que eu estou fazendo? Mas isso aqui é esquisito, eu não sei nada, mas que maluquice é essa? Quanto mais eu vou, mais eu vou entrando dentro de um oceano que não tem pé, que não tem fim, né? Então, cautela! E dentro dessa ideia, agora não menos importante, gente, vocês têm ideia que maravilhoso que é isso? Meu, quantas coisas incríveis eu posso degustar dentro de mim mesmo! Ei, você, vem cá! Pare de se distanciar de você! É para dentro a jornada mais bonita. Também é mais difícil, evidentemente, né? Mas o que se ganha dentro desse movimento é algo estupendo. Né? O Inácio, muito gentilmente, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? O Inácio é uma pessoa que sempre me tratou com muito amor, com muito respeito, sem nenhum tipo de barreira, né? Ou hierarquia, como dois amigos, como dois homens amigos. E é interessante porque essas mãos aqui, ó, elas percorreram mais da metade da minha vida. Eu me especializei, era o que eu vou falar para vocês, a gente fechando a live. Eu me especializei a minha vida inteira a tirar uma vida de uma pessoa numa velocidade que vocês não têm ideia. Eu me especializei a minha vida inteira a ceifar a vida de uma pessoa de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu só treinei com os melhores do mundo. Eu me tornei um especialista em combate a média e a curta distância. Então, até eu chegar nesse ponto, né, eu me tornei um especialista em tirar vidas. Nunca precisei fazê-las, graças a Deus. Né? A vida me protegeu até contra eu mesmo. E isso me levou também para um olhar, e essas mesmas mãos hoje salvam vidas. Eu cansei de segurar muitas almas nessa mão aqui.
e com esse coração. E a minha dor é algo que ninguém pode tirar de mim, porque a minha dor gerou uma compreensão profunda sobre as pessoas, que trouxe para mim algo que eu não tinha ainda muito claro no meu campo da visão, que é a minha capacidade de amor e compaixão. A dor nos traz o exercício da compaixão, do não julgamento. E nós rapidamente entramos num julgamento assim, que é numa velocidade, nós somos programados a fazerem isso. E exatamente nesta hora nós nos esvaziamos. Então, de maneira objetiva, sim, eu precisei de nascer e morrer na mesma vida, quase como se for um processo reencarnatório, porque eu precisei deixar de morrer várias ideias que eu tinha, vários conceitos, várias certezas, um monte de coisas. Ou eu me despedia daquilo, ou o novo não ia me visitar nunca. Lembrando que fechar e abrir ciclos sempre vai ser algo difícil para cada um de nós. Mas, quando nós estamos encaixados com a nossa alma e com o nosso coração, nós podemos confiar na vida. E nós não confiamos na vida quando nós não confiamos na nossa mamãe. Porque segurança é mãe e aventura é papai. Sem os dois, já acabou para cada um de nós. Então, se você quer ser um bom constelador, você só vai levar as pessoas até onde você conseguiu chegar. Eu não posso apresentar para você um lugar que eu nunca estive lá. E não se iludam, por favor, se apequenem. Vocês não fazem constelação. Nós não temos o poder de fazer nenhum tipo de constelação. E sobre essa parte mais técnica e mais profunda, eu também fico à disposição, porque esse é um papo maior para mostrar aquilo que é um dos maiores presentes da minha vida, que eu aprendi com os alemães e que eu aprendi com os meus mestres. Eu fiz e faço um bom uso disso tudo, que é a única oportunidade que eu tenho. Primeiro, para honrar a minha mãe, o meu pai e os meus mestres, e faço com toda a maestria, e pago com o suor e com a força da minha alma, com o meu coração reluzente. É muito gratificante para mim saber que eu toquei tantas almas no espaço de tempo tão curto, e que se tivesse sido só uma na profundidade que fiz, já me sentiria concluído. E hoje também é mais um pequeno passo de uma jornada que eu desejo que seja longa. Não sei se eu vou ter esse direito dentro dessa ideia. E quantas pessoas eu puder tocar com tanta sutileza, gosto de dizer que nenhum toque é mais profundo do que uma pena. Uma pena, ela é bem sutil, mas ela pode trazer para nós algo que nós esquecemos, talvez, a fragrância e o cheiro do amor da nossa alma. E, por fim, nada, nada nesse mundo que tenha vida, nada em absoluto suporta a força do amor. Jesus, você só me lasca, viu, Gutenberg? Tá todo mundo aqui pedindo mais, pelo amor de Deus, tô lascado. Mas vamos lá, gente. Uma coisa eu sempre falei para o Gutenberg e eu queria realmente fazer uma nova história. E quarta-feira de cinza nada é mais do que um recomeço. Mas vamos lá, já que hoje muita gente fala que o ano começou, o que ele fala é o que a gente quer fazer. Todo mundo que faz com amor tem resultado. Faça o seu trabalho com amor, não faça pelo dinheiro. Faça o seu resultado com o coração, que o resultado vem. E nós vamos unir pessoas, e como foi falado aqui agora há pouco, que têm um coração e que fazem isso com o coração, como o meu amigo Gutenberg, que quando eu conheci, ele era um garoto, um jovenzinho. Ele É isso falou que aí. está novo, é porque ele só tem 46, mas quando eu conheci ele, ele era muito novo. E ele, Exatamente. esse coração, e eu sempre que tive com o Gutenberg, na Alemanha, no Brasil, em qualquer lugar, ele sempre foi essa pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, e que eu sempre tive o prazer de conviver. Então, Gutenberg, fica o convite para você retornar, que olha, todo mundo está apaixonado por você, né? Mas isso é normal, porque quem fala com o coração apaixona. E Verdade.
como se apaixonar. Depois eu passo para vocês o Instagram dele, para quem não notou. Mas, meu amigo Gutenberg, muito obrigado pelo seu tempo hoje, que foi maravilhoso. Já passei, Inácio. Tá no chat, gente. Inácio, você é um irmão amado e querido, né? Um beijo no seu coração, um abraço na sua alma. Carlos, obrigado pelo teu suporte e pela oportunidade que você me assiste na sua vida pessoal. Vou manter reserva aqui por amor e respeito a você. Tenho Imagina, um monte, Gutenberg, é uma honra para mim, viu? De verdade, é uma honra. eu agradeço, obrigado. Tem um monte de queridas aqui, queridos que eu estou vendo aqui, que são colegas de formação, amigos pessoais, para cada um de vocês, ó, um beijo, saudade de vocês, vocês fazem parte da minha história. Foi uma delícia, até me emociono agora. Foi uma delícia eu abrir minha alma na minha pós-graduação com vocês, ter pessoas que me acolheram e mostrar para vocês que eu não desisti, fiz bom fruto daquilo que eu tive coragem de olhar, eu precisei de abrir, né? Tem pessoas que estavam na minha constelação, eu considerei quando eu fui abusado sexualmente, considerei vários temas, é muito difícil para cada um de nós abrir quem nós somos no meio de tantas pessoas que a gente não conhece, mas quando a gente tira o julgamento, né? Quando a gente tira essa coisa tão pesada, a gente vê que a gente é só um bando de almas que quer só uma coisa, tá? Eu vou me despedir de vocês assim. Antes que eu me despeça, eu estou aqui disponível, tá bom, Inácio? Para você, para Inovar, para cada um de vocês, só me mandar aqui, eu estou sempre disponível. Eu adoro fazer isso aqui, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não é trabalho, é diversão. E não esqueça de uma coisa, vão embora agora, não se esqueça de uma coisa. Para cada um de nós desejamos uma única coisa na vida. Qualquer outra coisa depois disso, esqueça. São só histórias para nos distrairmos. Nós desejamos amar e ser amado. E para isso não precisa de nada. Por favor, não sejam tão duros agora. Com carinho com você. Hum? Nossa alma, ela só se interessa por aqueles assuntos que criam raízes dentro de nós com profundidade. Porque nenhum fruto dá sem raiz. E nós estamos falando de amor. Nós precisamos amar algo e alguém, pessoas, causas, e receber esse amor de volta. Só que sem o que eu vou mostrar agora, já acabou para você. O amor só pode ser semeado e colhido dentro de um espaço de vulnerabilidade. E não confundam vulnerabilidade com fragilidade, são aspectos diferentes da nossa alma. Mas se atrevam, porque sobre o amor, tudo vale a pena. Antes que eu me esqueça sobre o amor, é doloroso, tá? Dói bastante, mas vale a pena. E por último, venha cá você. O amor não é passivo, o amor ele é ativo, ele é trabalhoso. Hã? Qualquer obra, nós temos que se dedicar, ó, muito para que ela tenha todo o seu brilho. Então, mão na massa. Beijo. Gente, até a próxima. Valeu, tchau. Até a próxima, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Não consegue. Opa, opa.